Olá, bem-vindo ao nosso primeiro módulo, ou seja, a nossa primeira videoaula. A gente vai abranger alguns assuntos legais aqui, deixa eu abrir aqui para não me perder. Você vai aprender aqui introdução, a locução e a narração, né? O que é locução, narração, timbre e intensidade, ritmo, como que a voz reflete uma emoção, né? Eu falando assim e saindo aquela pessoa captando a emoção, né? Absorvendo aquela emoção que você está transmitindo. Autoavaliação. A gente se auto-avaliar, identificar o nosso tipo de voz melhor, que mais se encaixa com a gente, com o nosso perfil, e as preferências de estilo, né? Então, às vezes, eu me encaixo mais assim, eu me encaixo mais com o tipo de voz caricata, não, eu me encaixo mais com o tipo de voz motivacional, ou se não, aqueles estilos que eu falei anteriormente sobre que a gente vai aprender ainda, ouro, prata, bronze, né, teatral. Ou às vezes a pessoa se encaixa com todo tipo de estilo. Eu procurei praticar para me encaixar em todo tipo de estilo. Hoje eu consigo fazer de uma maneira muito legal todos os estilos de vozes. Preparação mental, né? Respirar, tá equilibrado, buscar sempre um ar bom, né? Postura corporal, não travar muito o ombro, não deixar muito para frente, porque quando a gente trava o ombro, a gente também, sem querer, desce um pouquinho o corpo e ele vai atrapalhar aqui na nossa barriga até, né? Vai encolher um pouquinho a nossa barriga. E o que acontece? Aqui nessa região da barriga, né, do estômago, está o diafragma, um pouquinho abaixo aqui, e é onde a gente busca o nosso ar. Então a gente vai ter que buscar o ar de uma maneira que, grosso modo, respire pela barriga. Então assim, não é mais assim uma respiração pelo peito, tentar viciar a respiração quando a gente está falando, narrando ou fazendo uma locução pela barriga. E aqui eu tenho um exemplo, então, a gente vai voltar no primeiro tópico aqui do módulo 1, que é o que é locução, narração, timbre, intensidade e ritmo. Eu vou dar um exemplo aqui vou fazer uma locução rápida aqui para você sentir. Né? Tá falando sobre a Campai Toyota e não sei o que, aproveite condições imperdíveis. Bom, antes de eu dar esse exemplo aqui, eu estava até esquecendo de falar. O que é exatamente locução? Basicamente, locução vai tratar um gênero propagandístico. Você vai falar um comercial. Você vai falar o que determinada empresa oferece, quais produtos, quais serviços e quanto custa. Isso é uma locução. Ela é bem dinâmica, geralmente ela é rápida, né? Ela convence de uma maneira mais menos trabalhada com menos descrições que a narração. Então eu vou fazer um exemplo aqui para você. Você sonha, a Campai Toyota realiza. Aproveite condições imperdíveis somente no mês de abril. Hilux SRX 2025-26 com bônus de até 30 mil reais no seu usado ou taxa zero. E tem mais! Corolla Sedan híbrido e Corolla Cross híbrido com bônus de até 10 mil reais ou taxas a partir de 0,89. Você viu que quando eu falei, teve umas respirações no meio, parece que a propaganda ficou um pouquinho esticada, mas na edição, quando a gente tratar o áudio, eu vou tirar essas respirações, esses espaços, essas pausazinhas e, e na locução no caso, e deixá-la mais curtinha, para ficar bem dinâmica, colocar um fundo musical. Então tem cliente que vai chegar para você e falar, eu quero com um fundo musical, com uma trilha musical. Eu quero sem fundo musical, que aqui eu posso colocar, né? Porque cada coisa tem o seu preço. Se você der, entregar uma locução sem o fundo, é um preço. Se você entregar ela em modo já completo, né? Ela já vai ter um outro preço. A gente chama de off, quando é uma locução sem fundo musical, e uma produzida, né? Quando é uma locução já pronta, com a trilha de fundo, tá bom? Então, a gente vai partir para a próxima explicação, o que é narração. A narração ela é mais descritiva, ela vai descrever sobre um assunto, vai falar sobre alguns detalhes a mais e não vai usar aquela voz de gênero propagandístico, sabe? Aquela coisa de meio gritaria, não, é uma coisa mais concentrada, mais refinada, né?
vai refletir um pouquinho nesse segundo tópico aqui, que vai trabalhar a emoção de quem ouve. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, para você, de uma narração. Deixa eu ver aqui se eu acho. Então, me pediram para fazer uma vez uma VSL, né? Então a VSL, ela tem uma VSL. O que é VSL? Video Sales Letter, que seria uma carta de venda com vídeo, né? Eu não trabalho com o vídeo especificamente, mas é uma carta de venda. É uma venda explicativa, então ela parte mais para o gênero narração, não seria uma locução. Então tá aqui, ó, a explicação. A primeira parte seria assim, ó. A maioria das pessoas vive travada. Travada pelo medo do julgamento, medo de se expor, medo de não ser boa o suficiente. Mas e se eu te dissesse que a autoconfiança não é um dom, é uma habilidade? Nesse vídeo, você vai descobrir como pessoas comuns, assim como você, conseguiram transformar completamente sua confiança em apenas 21 dias com um método simples, prático e real. Então, esse é um exemplo aqui, peguei um trechinho sobre uma narração. A gente expõe mais o que tem, faz o uso da emoção, procura entender sempre o texto e compreende que ela é de um gênero mais interpretativo, mais descritivo, né? Tá falando aqui, ó, você tem medo de julgamentos, né? De se expor, não ser boa o suficiente. Tá falando sobre emoções, sobre o que a pessoa pode fazer, sobre ações, a pessoa vive travada, né? Então, essa é a diferença da locução e a narração. E a gente vai para o próximo tópico aqui. Próximo tópico, como a voz reflete emoção. Não é difícil. Como a voz vai refletir a emoção? É simplesmente você sentir uma emoção. Então, quando a gente está lendo qualquer coisa e a gente quer passar para alguém, a gente tem que transmitir essa leitura. A gente vai transmitir essa leitura e ela vai passar daí para um momento convincente, a pessoa que ouvir vai ficar convencida quando a gente usar a emoção, né? Quando colocar para fora o que a gente pode fazer de melhor. Então, não vai virar uma simples leitura. Por exemplo, eu vou ler um negócio, qualquer coisa aqui, deixa eu pegar. Qualquer coisinha que eu pegar aqui e ler de uma maneira engessada, sem muita emoção, eu não vou conseguir transmitir esta emoção, logo eu não transmito confiança para a pessoa e fica muito estranho. Então tá aqui, ó, peguei outra. Dessa história eu me orgulho, hein? Vamos pintar a área externa da casa nova de um cliente. Chegamos confiantes, com andaimes de 1 metro, 1,5 metro, tudo certinho. Até aí, beleza. Quando chegamos lá, a casa tinha 8 metros de altura. Me senti o próprio João diante do pé de feijão. E para piorar, um corredor de 60 centímetros. Percebeu? Eu estou lendo sem emoção, sem dar aquela transmissão de sentimentos para a pessoa. Agora eu vou ler esse mesmo trecho usando a emoção, transmitindo a emoção. Dessa história eu me orgulho, hein? A gente foi pintar a área externa da casa nova de um cliente. Chegamos confiantes, com andaimes de 1 metro, 1,5 metro, tudo certinho. Até aí, beleza. Chegamos lá, a casa tinha 8 metros de altura. Me senti o próprio João no pé de feijão. E para piorar, um corredor de 60 centímetros entre o muro e a parede. Nem o pensamento de um andame passava ali. Entendeu? Que legal, né? É desse jeito que a gente tem que trabalhar, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. Autoavaliação, identificar seu timbre atual e preferências de estilo. Então, geralmente a gente vai se identificar com um timbre mais legal. O que é timbre? Timbre é simplesmente som, né? O que sai melhor da sua boca é um som grave, né? Médio, agudo, né? Então você vai identificar qual é
o que combina mais com a sua pessoa, mas você não vai precisar ficar engessado nisso. Você vai entender que você consegue modular a voz também. Sobre modulação a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então essa autoavaliação é para a gente identificar o seu timbre, seu som, e trabalhar primariamente com o seu tipo de voz, né? E aí você vai identificar a sua preferência de estilo. Eu, por exemplo, gosto de fazer uma narração natural. Ela é falada, ela é o que eu sou. Eu faço uma impostaçãozinha assim, melhor, né, mais caprichado, para poder entender. Então, essa foi a autoavaliação. Preparação mental e postura corporal. A gente deu uma faladinha lá sobre o ombro e tal, né? Vamos falar aqui novamente. Preparação mental. Respira. A respiração vai preparar a sua mente, né? Ombros, não fica acuado, não fica inclinado para frente. Tenta abrir sempre os ombros. O interessante seria até ficar de pé. Eu poderia estar narrando de pé, mas como eu fiz uma estrutura aqui para fazer as coisas, meu trabalho sentado, eu acabei acostumando. E nada, não tem problema com isso também não. Você tem que lembrar que seu corpo não pode ficar para frente. Você tem que deixar sua barriga mais à vontade. Então a gente respira, tenta encher a barriga. Respiração pelo diafragma. É simplesmente isso, você encher sua barriga, ela vai estufar, né? E vai soltar, a sua barriga vai murchar. E é isso aí, este foi o módulo 1, a gente vai partir para o módulo 2. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula e a gente se encontra aqui na próxima, tá bom? Valeu!